e olhar crítico sobre o emergir do Anamola. Uma forte salva de palmas aqui para o Dr. William Toné. A todas e a todos, saudações, protocolo cumprido. Não é fácil hoje falarmos daquilo que nós somos, daquilo que nos constituíram, principalmente. O Dr. Tibane já falou um pouco deste novo colonialismo. Nós cruzamos quase o pensamento, um na economia, outro na política, sem termos falado sobre aquilo que iríamos, de facto, abordar. Ora, Moçambique é uma realidade incontornável hoje, a sua referência, quer pela positiva como pela negativa. A luta de libertação da Frelimo, o que é que visou, de facto? Ela congregou em 74 todos os sonhos como se ela os tivesse capitaneado sempre. Chegou-se ao acordo de Lusaka e a ideia de um partido congregador esvaneceu-se logo ali. Se nós hoje revisitarmos o acordo de Lusaka, vimos que a Frelimo, quando o assinou, excluiu aqueles que eram o seu maior suporte, aqueles que estavam nas cidades, aqueles que estavam na clandestinidade e nas cadeias. O que é que fez? Chamou a si todo um projeto que era de moçambicanos de várias matizes. Ora, e houve um erro fulcral do movimento das Forças Armadas. A Frelimo que discriminou porque excluiu a partida comunidades que estavam nas cidades, que já sabiam e tinham noção do que era o poder da administração colonial, que já trabalhavam nas fábricas, que já trabalhavam nas machambas, que sabiam qual era o período da sementeira e da colheita. Ora, nas matas, a nossa organização, e eu digo isso porque eu fui criança soldado, não passava por aí. Não havia uma micro-organização de Estado nas matas. Portanto, a Frelimo, quando chegou às cidades, no pós-independência, não apresentou um programa concreto de país. O que é isto de ser Moçambique? O que é que nós queremos? Porque Moçambique é uma construção colonial. Não tinha um programa, dizia que combatia o colonialismo, mas a Frelimo não trouxe uma lei para o Moçambique de 74. Não tinha um projeto de Constituição. Não tinha um projeto capaz de substituir uma lei que era discriminatória em toda a extensão no capítulo de propriedade e de posse, que era o Código Civil. Então, era muito difícil acreditar que estávamos diante de um movimento verdadeiramente libertador. Ora, eles apenas visavam o poder. E eu dizia bocado ao Diniz Tivane que muitos dos nossos libertadores contentavam-se com o cargo de ser chefes de posto. Eles lutaram, afinal, não como revolucionários, não como libertadores, mas era para serem chefes de posto, substituir o colono branco nas mansões, ter muitos criados, ter carros, ter essas mordomias, porque não pensaram, de facto, no novo ente jurídico capaz de suplantar aquilo que diziam que o colono não dava à maioria preta. Eles transformaram-se, sim, nos negros continuadores da colonização por outros meios. A Frelimo foi incompetente em eleger um poder constituinte originário para
a eleição de uma Assembleia Constituinte originária, onde iria nascer uma Constituição que congregasse os gemeres e os sentires dos moçambicanos. Se vocês forem ver, a Constituição inicial de Moçambique tem 63 artigos. O órgão de soberania mais importante é a Frelimo. Ela aprovava o Orçamento Geral do Estado e ela impunha aos outros este poder. Ora, é uma clara demonstração que não pensavam em destruir os caboclos coloniais, pois concorreram-se 100% das normas jurídicas, com exclusão das normas mais implantadas em Moçambique, as consuetudinárias, as tradicionais, que estão na atual Constituição, mas com uma reserva exclusivista colonial no número 2. Portanto, se atentarmos ao artigo 118, a autoridade tradicional diz que o Estado reconhece e valoriza a autoridade tradicional legitimada pelas populações e segundo o direito consuetudinário. Quer dizer, nós estamos a falar de 75% da população moçambicana e a Constituição discrimina 75% da população moçambicana que vive nas nossas polis sobre um direito, que é uma prática que os senhores se adentrarem a qualquer povoação, os senhores não vão ver cerca elétrica, não vão ver gradeamento e mais, vão ver que o moçambicano é que inventou o taxa. Os senhores têm este telefone. Agora, quando fazem isso, como é que se chama? Em inglês, até o nome... TAD. Pois foi inventado por um moçambicano. Se vocês forem em qualquer aldeia, a avó não estiver em casa, vocês chegam lá com a mão, fazem isso, taxa. O pau que prende a porta cai. Não é taxa? Portanto, foi criado aqui. Mas vejam o que é que diz o Estado para salvaguardar, para dizer, olha, vocês são indígenas da pior espécie. O Estado define o relacionamento da autoridade tradicional. Quer dizer, há uma polis, uma cidade-estado, regulada com regras de cumprimento por todos, porque onde há pessoas, há comportamento desviantes. Mas nós não vimos aquilo que nas cidades nós temos que ter. Então, uma lei é uma autoridade que, logo à partida, não é respeitada. Mas eu cheguei a Nampula. Fazia 8 anos que não vinha a esta linda cidade. Ao passar por uma rua que me era familiar, fui saudado por um buraco que o conheci precisamente em 2018. Agora com uma diferença, tinha parido 4 buraquinhos. É como se estivéssemos a inaugurar, como ganhos da independência, maternidades de buracos nas estradas. E não é que nas nacionais... nós temos, efetivamente, como estímulo ao turismo para Moçambique, estradas nos buracos. É incrível, porque até o Cremildo quis vir de carro e há um amigo que lhe disse, olha, se quiseres ir de Maputo a Nampula, tens que levar 2 mecânicos. Acrescentei eu. E um homem da borracharia, como é recauchutagem, porque vais furar muitos pneus. Ora, mas isto a brincar dos buracos e da maternidade, não é que depois eu vou à Constituição e lembro-me que no número 1 do artigo 120 da Constituição de Moçambique, diz o seguinte, a maternidade e paternidade são dignificadas e protegidas. Aí pensei, pois é, no caso da maternidade dos buracos, elas são protegidas. Aqui está o batom da ditadura. Ora, as novas lideranças de Moçambique têm de mudar este quadro sinótico. A esperança verde do Índico tem de mudar o paradigma. Mudar em transição cidadã. Não mudar como o vermelho, que derrama o sangue de inocentes e quando promete, apenas muda o que nunca muda. Ontem mesmo, depois de uma
postagens, está ali o Lito, debati no carro em que viajávamos, a exoneração e expulsão de um membro do Partido Vermelho por ter ousado, depois de ver Venâncio Mondlane subir a um palco e dançar com o MC Bandeira, ele decide ir ao mercado comprar piripiri verde. Foi visto por um camarada, foi imediatamente denunciado e foi denunciado. É que ele confundir as cores do Anamola, que agora vai ter que assumir a transumância de todos esses elementos. Quer dizer, não se pode comprar piripiri verde porque, sendo da Frelimo, é-se exonerado. Ora, é verdade, o colono português foi-se em 1975. Nessa altura deixou mais cruzes e bíblias das que trouxe quando desembarcou com a colonização. Não levou as terras, deixou-as. Não levou a nossa água, deixou-a. Não levou a eletricidade, deixou. Fábricas, machambas, deixou tudo. Mas o mais importante que não se deram conta muitos foi uma agenda secreta de desacreditação das independências, da capacidade dos povos cuidarem do seu destino, com uma elite complexada, que tinha como ponto primário assassinar todo o projeto antes implantado e construído com matérias-primas e mão de obra moçambicana. Vejam a topetice que muitos ainda com viés coloniais conseguem dizer nos palanques em Portugal. Nós fizemos as estradas, até lhes deixamos Cabora Bassa. Não, Cabora Bassa não foi deixada, foi construída para os servir com tudo que era daqui. E, portanto, quando vimos André Ventura, que muito rejubilam, esquecendo-se que ele é xenófobo, leva-nos a essa exaltação. Pois, não fizeram nada a mais, porque senão tinham multiplicado as universidades. Mas, nestes 50 anos, que alguns dizem ter feito mais que o colono, nós estamos a assistir, presidente, candidato, um outro fenómeno. Uma outra colonização que todos os africanos nacionalistas devem pensar. Vocês combateram um colonialista. Agora, e se nada for feito daqui a 15 anos, terão 8 novos colonialistas. Uns implantados já com território, com poder econômico. Falta-lhes o poder político. E eu estou um bocado em contramão com o Dr. Tibane, porque ele condena uma coisa que é bíblica. Na Bíblia, se há uma coisa que mais se exaltam aqueles escritores de Deus, é a multiplicação sexual. É incrível. Porque na Bíblia não está, só está, pelo contrário, ide e multiplicai-vos. Não está ide e diminuí-vos. Ora, e Dr. Tibane, num país cheio de pobreza, o pobre só é feliz quando está a fazer sexo. Ele só descobre que é pobre de facto quando acaba. Então, esta coisa de limitar a natalidade em África, quando temos nova colonização, fundamentalistas que venham para os nossos países com 5, 4 parceiras para em 5 anos terem 10 filhos, e temos essa retórica, olha, vocês controlem a natalidade. Não. Devemos controlar a incapacidade, a má gestão de quem dirige. A lei da multiplicação não pode ser um pretexto para limitar, de facto, o pobre. E chegamos no caso do Anamola. Não, isso para dizer, Dr. Tibane, está a molhar coisa. Eu gosto, de facto, de sexo. Até hoje só tenho... Mas até hoje só tenho 14 filhos. Só tenho 14 filhos. Até hoje. Porque ainda continuo a ler a Bíblia. E na parte da multiplicação também.
Ora, é verdade que nós temos este fenómeno. É um acaso ou rebentar de grilhetas? Numa só palavra, a exclusão, a repressão, a fome, a miséria, o desemprego, a injustiça, aumenta a literacia social. Nós temos, pelas nossas zonas, a filosofia tradicional. E temos um provérbio que diz: na boca do mais velho só apodrece os dentes. Tudo o resto é uma biblioteca viva. Ora, e este ente social, que se chama Ana Mola, parido num torrão identitário de contestação, se caracterizado pelas feridas da discriminação, desemprego, injustiça, exclusão, entrou num de repente Moçambique adentro. E foi o aglutinar de várias vozes que primeiro inspirou um Ana Malala. Não. Ana Mola. Ana Malala. E o Ana Malala é tão grande, que quando chegou, de facto, nos gabinetes do poder, Ana Malala, eles traduziram que querem tirar-nos a mala dos milhões. Então inviabilizaram o nome. Ora, lá depois teve que, de facto... Bom, então não vamos desistir. Vamos colocar lá de novo uma Ana Mola. Aqui está. Ora, ganhou maturação e afirmação nos becos, carreiros, ruelas e avenidas das cidades, com resiliência, enfrentando a fúria da linguagem do gás lacrimogéneo, a covardia do porrete policial, da injustiça dos tribunais, dos assassinatos gratuitos e da desonestidade dos órgãos eleitorais. Aqui chegados, no que se pensava ser um oásis de esperança, esbarrou com a partidocracia da CNE, Comissão Nacional Eleitoral de Moçambique. Levou milhões a desfolhar a Bíblia, lá onde é que se lê os falsos profetas. Ingenuamente, primeiro, se acreditou que um bispo, um padre, era uma pessoa de bem. Não. A batina não caracteriza a reputação ilibada. Muitas batinas também escondem os milhões da corrupção. Ora, muitos comerciantes da fé, ou sacerdotes, na tomada de decisões vitais para o país e o futuro de milhões de cidadãos, não conseguem desligar o cérebro ideológico do intestino grosso, infelizmente. Em muitos países, o destapar dessa máscara aumenta a descrença popular nas instituições do Estado capturadas por forças políticos militares no poder. A Constituição de Moçambique é que diz: está proibido os partidos armados. Mas é apenas um mero texto. Por isso, em 2024, quando as vozes se levantaram, Moçambique viu emergir do nada um novo Gungunhana, Venâncio Bila Mondlane, que devolveu a política aos povos, algemada desde 1975, diante dos mais de 13 milhões de cidadãos pobres, expressamente excluídos do centro do Orçamento Geral do Estado e da Constituição. VM7 adentra contribuições com uma arma nunca antes tão desafiada pelos partidos políticos: a interpretação das normas jurídicas vigentes. Na lógica de se queres combater a víbora, não omite o seu covil e o antídoto. Daí as mais de 200 de anteprojetos de reforma e alteração de leis, baseado no artigo 79, que agora foi rejeitado. O Conselho Constitucional não tem a magistratura deste artigo, cuja epígrafe é direito de petição,
queixas e reclamação. Todos os cidadãos têm direito de apresentar petições, queixas e reclamações perante autoridades competentes para exigir o restabelecimento dos seus direitos violados ou em defesa do interesse comum. Foi isso que foi feito. Mais de 3.000 assinaturas. E vem uma decisão que contraria o direito potestativo, que aquele que me deu o bilhete de identidade tinha que anexar uma procuração. Direito potestativo não diz isso. Continua a dizer, o Ana Mola ainda tem caminho para prosperar, pois ainda pode até fazer emergir o recurso de cassação. Ora, mas com estas ferramentas inaugura-se os verdadeiros mísseis que o Irão está a assestar aos Estados Unidos. O nosso míssel é o verbo, é a resiliência, é a capacidade de adentrar para o covil com as normas que ele tem. Ora, isto também resulta de uma verdadeira constituição quanto à natureza do Conselho Constitucional. E que os senhores juristas do Ana Mola têm que começar a estudar. Na minha opinião, existe uma flagrante inconstitucionalidade no artigo 240, que considera o Conselho Constitucional como um órgão de soberania. É um delírio, na minha opinião, porque o Conselho Constitucional é um tribunal de especialidade. Por isso é que o atual de Moçambique é integrado por não juízes, maioritariamente. São juristas feitos juízes, nunca serão magistrados. Eles não adentraram num princípio sacrossanto. Na verdade, não pode ser órgão de soberania, já disse. E é isso que o Ana Mola tem de mudar. Vai mudar, acredito. Começando por ousar criar um poder constituinte originário para eleger uma Assembleia Constituinte originária para elaborar uma nova Constituição. Presidente candidato, meus senhores e minhas senhoras, a alteração dessa Constituição é impossível. Cada vez que se faz uma, abrem-se outros buracos. Só uma nova Constituição pode resolver o problema de Moçambique. Pode definir o tripé dos órgãos de soberania. São 3, aquilo que qualquer aluno aprende no primeiro ano numa faculdade de Direito. Poder legislativo, poder judicial, poder executivo. E não como agora vem no artigo 113 da Constituição, que há inclusive uma duplicata de órgãos. É incrível. E tem no 113 que os órgãos de soberania são o Presidente da República e depois o Governo. 2 em 1. É como a marca de shampoo. É um delírio, não é? É como a marca de shampoo, 2 em 1. Depois tem também os tribunais e o Conselho Constitucional. Como é que o Conselho Constitucional, um tribunal de especialidade, pode ser órgão de soberania? Não. Já se dá umas quebras e quer dizer, se Charles Louis de Secondá, vulgo Barão de Montesquieu, tivesse vivo, ao ler Moçambique, morreria de frelimite aguda. Ora, o grande projeto, quando chegar ao poder, o Ana Mola, terá de ser obrigatoriamente um programa de educação. Eu digo isso em todos os países. Felizmente fui muito ouvido e acolhido em Burkina Faso. Porque eu não defendo um programa de educação. Eu defendo um severo programa de educação. E aí estou com o Tibano. Foi isso que há 35 anos se fez no Irão. E mais, este severo programa na educação, com uma norma constitucional que diria, em Moçambique,
ninguém pode ganhar mais que um professor. Iríamos, de facto, criar melhores quadros e afastar piores políticos. Ora, por isso é que nós defendemos que esta revolução, que começou nas ruas, não deve ser desperdiçada por lutas mesquinhas no interior da organização. Não deve vos levar ao desespero na etapa final. Resistam à tentação. De facto, não acreditem, primeiro, que a víbora seja capaz de virar minhoca. Depois, não caiam na tentação de acreditar que por o lobo não ter comido durante 3 dias galinhas, virou vegetariano. Ora, houve conquistas que são de Moçambique, mas atravessam a fronteira moçambicana. Cantar o hino, bater panelas, parar o trânsito, libertar as portagens, baixar o preço do cimento, política porta a porta, caminhadas políticas, estes constituem verdadeiros decretos populares, que é a mais-valia do Anamola. Este é o verdadeiro poder, só vocês conseguiram. Que outro ente jurídico conseguiu dizer, baixemos o preço do cimento, e ele, com um decreto popular, baixou. Não houve publicação em Diário da República. Quem conseguiu, sem decreto, sem despacho, não vamos trabalhar. E o povo não trabalhou. Às 3 é o hino. E foi o hino. E até muitos da Frelimo, chegado ao poder, já nem conheciam o hino. Foram obrigados a ler de novo por causa do Anamola. Ora, quer dizer, vocês não podem desperdiçar estas conquistas. Não. Porque vocês fizeram uma coisa excepcional, que é usar a arma verbal, com exclusão às bélicas, para não se transformarem num monstro como o vosso oponente. Mondlane resistiu e resiste, mesmo quando lhe quiseram empurrar para as florestas da Gorongosa, que ele já tinha subido algumas vezes. Agora, ofereceram-lhe até um exército, os Naparamas. Mas Mondlane disse que não se esconderia nas montanhas, nas valas, nos precipícios e nas florestas, que faria resistência nas cidades. É aqui, com os meios legais, mesmo atípicos, disponíveis. Ontem como hoje, continua a dizer não. E ele também não quis imitar Gandhi, que é careca. Mandela, que tem cabelo raso. Luther King também, mas quer ser VM7. O homem destes chãos multirraciais, multiétnicos, multiculturais, multilinguísticos moçambicanos. E sem meios financeiros robustos, já disse que a loucura acompanha o sonho. Acompanha sim. Por isso, nesta sala, estão vários drones verbais mobilizativos que disparam e continuam a fazê-lo contra o Iron Dawn do regime, levando uma mensagem de esperança renovada, mesmo que se tenha que ficar 2 horas numa polícia para resistir, não desviar o caminho da marcha. Mas o nascimento do Anamola é de facto um parto difícil. Não acreditem que não terão infiltração. Não acreditem.
Não acreditem que conseguirão sempre unanimismo. Evitem alojá-lo. Optem pelas formas mais cândidas de se exaltar a contradição, os consensos. Porque se essa nova bandeira jurídica não for implantada, aquilo que mais quer de facto o vosso adversário é a vossa desestruturação. E eles podem até vender a mãe quando o poder está em causa. Ora, por isso, eu gostaria de desafiar. Até 2028, há muita escola a percorrer. Tem que se formar os administradores, os chefes dos postos. E é agora. O que é ser ministro do Anamola? Qual é o conhecimento que o ministro do Anamola deve ter? Qual é a vida que ele deve ter? Qual é a ambição que ele deve ter? Ir querer logo ir para as casas dos ministros da Frelimo? Ou continuar nas suas e mostrar que um bom Anamola é aquele que vive para servir, não para servir-se para viver. Muito obrigado.